Esses ajustes você já vai conseguir aplicar dentro da sua rotina e você vai aumentar muito o seu faturamento, sem gastar muito, ou seja, você vai lucrar mais. Vamos entender esse conceito do lucro, tá bom? Vamos entender esse conceito do lucro antes de eu falar sobre isso, porque senão a gente pode ter uma distorção aqui, no seguinte sentido. Eu percebo que vários profissionais, eles ficam muito concentrados, assim, muito preocupados com o número de exames que faz. Ah, eu estou fazendo só 10 exames, estou fazendo só 50 exames. Nossa, eu estou fazendo muito exame, eu estou fazendo 200 exames. Só que o número 200 exames, ele sem outros dados, ele não representa muita coisa. Por quê? Porque fazer 200 exames, cobrando, por exemplo, só em números assim, né, a R$ 100 é uma coisa. Fazer 100 exames a R$ 200 é outra. Então, ou seja, quem faz 100 exames trabalha menos, tem menos esforço e cobra 200. Então, a produtividade, a lucratividade dele é muito maior. O gasto dele para fazer 100 exames é diferente de fazer 200 exames. Concorda? Então, o conceito que eu estou passando aqui é de lucratividade. É quanto que você recebe, menos o que você gasta. A diferença é o resultado. Simples assim, tá? Vou pegar um papelzinho aqui, ó. Vou pegar um papel aqui. Peraí, ó. Tá? Ó, receita menos despesa é igual a lucro. Tá? Ó, receita menos despesa é igual a lucro. Sobre isso que nós estamos falando aqui. Quantos exames são feitos aqui? Não importa. Quantos você faz? Quantos exames você faz? Ah, eu faço 50. Beleza, a intenção é, com esses conceitos, você vai crescer continuando fazendo 50 exames. Mas você vai crescer em receita. O dinheiro que sobra. Você entendeu? Tá? Beleza? Ótimo. Deixando isso bem ajustado, tá? Esse conhecimento é um conhecimento básico, mas é importante a gente nivelar todo mundo, tá? Nesse sentido. Primeiro ajuste simples. Cobre por procedimentos. Nunca deixe de cobrar algum procedimento. Que procedimentos são esses? Vou tangibilizar isso. No raio-x, projeções especiais, adicionais, que precisam ser realizadas para aumentar a precisão diagnóstica de um exame. Estou falando das centeses, cistocentese, abdominocentese, tóraco-centese. Estou falando de exames controle, estou falando de drenagens. Às vezes, drenagem, drenagem abdominal, drenagem de efusão peritoneal. Eu vejo que tem vários clínicos que eles correm de fazer isso. Por quê? Porque é demorado. E ali existe uma grande oportunidade para os imaginologistas, que eles podem fazer guiado uma drenagem. É necessário? Não. É possível fazer na parte clínica? Sim. Mas se ele não quiser e pedir para você, você pode fazer. Só cobre por isso. Então, às vezes você está fazendo um ultrassom, um paciente com cirrose, está com ascite, ele pede para você drenar, você drena. E você cobra por isso. Entende? A cistocentese, você fez um ultrassom, fez uma cistocentese, cobra pela cistocentese. Você fez um ultrassom em um dia, o paciente está com uma suspeita de corpo estranho, ele precisa fazer um controle no outro dia. Você faz o exame no outro dia e cobra controle. É um exame cobrado, entende? Ó, tem um comentário do Felipe aqui, ó. É muito mais seguro, né? Fazer guiado, né? Fazer guiado é simples, é seguro mesmo, né? Desde que se faça ali, né? Com técnica, né? Não tem nenhuma grande, eu não vejo nenhuma grande complexidade, mas eu passei por um treinamento, né? Eu fiz residência, né? Em imagem, eu trabalho com imagem há 17 anos, nunca fiz nada. Eu sou apaixonado pela imagem. Então, para mim, que teve treinamento, ficou fácil. Quando alguém é submetido a um treinamento, quando ele vai treinando, ele vai achar isso fácil, né? E às vezes alguém observando, a gente fazendo com habilidade, a gente faz. Só que a gente cobra não é pelo quão fácil é um exame, porque senão um diagnóstico senão a gente cobraria por diagnóstico, né? Né? Opa, olha, o exame deu cistite, então o preço é tal. O exame deu normal, então o preço é tal. Né? Não é assim. A gente cobra pelo estudo. Por exemplo, ultrassom, você vai cobrar pelo estudo de plano de varredura que você vai avaliar. No raio-x, você vai fazer um estudo de uma região específica. E assim por diante, certo? Então, aqui o ajuste é cobre os procedimentos que precisam ser
cobrados. Segundo ajuste, horários e plantões. E aí entra aqui no que, deixa eu ver, a Vetsonos falou. Gente, o táxi, eu não sei se vocês já pegaram a época da bandeira do táxi, eu não sei se está assim ainda, tá? Mas teve uma época em que o táxi, ele tinha uma bandeira, tá? Ele tinha duas bandeiras. Ele tinha uma bandeira no horário comercial, normal, tá? E era um preço. E se o horário mudasse e ficasse de noite, era uma outra bandeira e o preço era outro, era mais caro. Ou seja, ele tinha duas tabelas de preço. O preço por quilômetro rodado dele era diferente em determinados horários. Certo? Então, o que acontece? Nós da imagem precisamos ter preços diferenciados de acordo com o horário. E diferenciados mesmo, de verdade. Às vezes, tem colega que ele cobra, por exemplo, num plantão, R$ 20 a mais. Sendo que esse horário de plantão, ele é assim, que horas que é o plantão? Né? O horário de plantão é 7 horas. Começa às 7 horas. Aí o cliente liga, já começa aquela choradeira, né? Ele te liga 7h10. Eu tô com um paciente aqui, tem como você fazer um exame para mim? Ou seja, você vai ter que se deslocar e ir até lá, esse colega, né? Vai ter que se deslocar e ir até lá e vai chegar lá umas 8 horas da noite. Aí começa. Nossa, horário de plantão, mas não tem como cobrar o mesmo valor. Não, só passei 10 minutos e tal. Essa é a vida, né? O cotidiano do dia a dia. O que acontece é que precisam ter preços diferentes por horário e por cidade. E aí é que vem essa questão da distância, Vetsonos, tá? Aí é que vem a questão da distância. Pode-se criar tabelas de preços de acordo com cidades que você atende. Tem uma dourada que faz o meu programa do Imagem Dourada, né? E essa dourada, ela, depois que ela entrou no programa, ela aprendeu a importância e como ela estudar e ver quanto que ela gasta em cada exame que ela faz. E ela descobriu que ela estava gastando X de gasolina. E acontece que com esse reajuste todo que foi feito na gasolina, o X, o preço do quilômetro rodado dela ficou tão caro que o preço que ela estava cobrando em uma cidade, que era 60 quilômetros da onde ela atendia, não cobria as despesas de deslocamento dela. Lembra quando eu comecei falando da questão do número de exames? Esse é um típico caso onde é contabilizado um exame, só que esse exame, ao invés dele dar lucro, ele dá prejuízo. Ele consome o tempo do profissional, consome o carro, o aparelho. Isso é uma loucura. Eu já fiz essa loucura. Eu já contei várias vezes que eu já cheguei a me deslocar 8 horas para atender, não foi em outra cidade, em outro estado, e eu cobrei R$ 20 a mais do que eu cobrava. Meu Deus. Eu conto isso, eu dou risada de mim mesmo, né? Coitado, né? Tamanha ingenuidade do menino, né? Tamanho, Vicente, ingenuidade. Mas era só por imaturidade, eu não fiz isso por mal, não queria sacanear ninguém que estava lá para cobrar mais barato, não. Eu estava meio preocupado assim com aquele negócio focado no número de exames, para as pessoas me indicarem o exame, sabe? Então, não tinha ninguém ali para me pegar e falar, Vicente, para com isso, rapaz, se projeta um pouco há alguns anos, esse trabalho seu é profissional, não dá para você colocar R$ 20 só de diferença, você tem que ter metodologia para precificar, sabe? Então, esse é um ponto, por região. E é mais ou menos assim, eu trouxe até um modelo, que é um modelo que eu estruturo a minha precificação de plantões, tá? É mais ou menos assim. Um ultrassom, eu estou usando como referência um ultrassom abdominal, horário normal, R$ 200. A partir das 19, plantão, 330. A partir das 23 horas, R$ 500. Aí, eu não sei se você vai cair da cadeira, ou se não está caindo da cadeira porque você está no sofá, ou você está sentado aí. Mas sim, o meu exame de plantão de madrugada, ele é R$ 500. Vicente, tem gente que faz? Tem gente que faz. E não tem pouca gente que faz, não. Mas faz. Mas acredite, ninguém liga pedindo plantão de cistite. Plantão de secreção vaginal, não sabe se é piometra. Se não sabe se é piometra, espera para outro dia. R$ 500 é plantão de verdade. É paciente que precisa fazer aquele exame. É uma urgência, é uma emergência. E esses preços, eles não são praticados nos hospitais? Nós da imagem precisamos também nos precificar. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Isso aqui é um exemplo, tá?
de um método que eu uso. E por que eu ainda segmento entre 19 e 23 horas? Por quê? Porque às vezes, se o preço vamos supor, o preço do exame é R$ 200 e depois o valor do plantão é, por exemplo, 250, tá? Ele é um pouquinho a mais. Ele é só R$ 50 a mais. R$ 50 a mais para o clínico e às vezes para um tutor que está assim desesperado precisando de fazer um exame, a diferença é muito pouca para fazer 6 horas dentro do horário com você ou fazer 8 horas da noite. Então, às vezes, isso acontecia comigo. Eu tinha uma diferença pequena no plantão. Então, o cara, às vezes, ele esquecia de me ligar no horário normal. Vicente, estou com o exame aqui e tal, não sei o que lá. Não, é plantão. Não, pode vir, pode vir, pode vir. E era, tipo, a diferença era pouca. Só que o paciente já tinha chegado antes lá. Às vezes, ele já estava até internado. Quando você tem uma diferença grande, essa diferença faz assim, cara, o discurso é diferente. O discurso é, olha, a gente precisa fazer esse exame aqui agora. Eu vou ligar para o profissional e para ele vir, porque se passar das 7 horas, o preço é diferenciado, então vai ficar mais caro. Bom, posso ligar para ele agora? Então, até o poder de convencimento sobre o cliente é melhor para fazer dentro do horário normal. E isso vale também dentro da madrugada. E isso é o que é uma ação, é um ajuste simples e que gera muito resultado. Porque um exame de plantão desse representa 2 exames e meio de um exame normal. E a isto vai o quê? Só aumentando a lucratividade. É você diferenciar por região e por cidade. Boa? E a terceira? A terceira é o preço do exame. Preço do exame. Porque, vou levantar de novinho a bandeirinha aqui. Olha só, vou levantar a bandeirinha aqui. O que eu disse? O que eu disse? Eu disse que lucro, ele é receita menos despesa, ok? Receita menos despesa. Logo, uma forma de você aumentar o seu lucro é aumentando a sua receita. Porque diminuir as despesas, você concorda comigo que é difícil de diminuir despesa? Como é que você vai pagar menos na gasolina? Difícil. Como é que você vai pagar menos imposto? Difícil. Vou cortar o cafezinho. Tá bom, pode cortar o cafezinho, mas o cafezinho é muito pequeno. Vou tentar comprar uma seringa mais barata. É o seguro do carro. Tá vendo como é que é difícil? O telefone. Tá vendo como é que é difícil você cortar despesa? É difícil. E às vezes, por mais que a gente se mobilize, dependendo da receita que você for cortar, isso pode causar pode prejudicar sua prestação de serviço e você perder qualidade. Eu vou dar um exemplo. Até o meu sócio entrou aqui agora, Guilherme, e que aconteceu? Eu estava assim, na fissura, que eu falei assim, meu Deus do céu, gente, nossos custos aumentaram muito, o lucro diminuiu, e aí eu preciso aumentar esse lucro. Já sei, eu vou diminuir as despesas. Eu não vou mexer no valor, não. Vou me diminuir as despesas. Aí o Guilherme, meu sócio, ele pegou férias. Falei, cara, ele pegou férias. Ele sempre comprava um café, que era um café muito bom. E era o café da clínica, e todo cliente ama o café lá do Celivete. Ama de paixão. E eu falei, vou economizar no café. A gente tá comprando um café muito caro. É café, é pro cliente, né? Então vamos botar qualquer café. E aí eu fui comprar uma caixa de um outro café, meio derrubado, sabe? Café, a torra muito, muito ruim, o aroma dele e tal. Resultado da ópera. Eu fui tentar cortar gasto comprando o café mais barato. O café começou a sobrar. Os clientes começaram a reclamar do café. E ainda, quando o meu sócio voltou das férias, ele brigou comigo, um horror, porque eu tinha comprado outro café. Ele foi lá, comprou o outro café, o bom, tive que dar o café ruim para quem quisesse ainda aceitar pegar aquele café. Ou seja, eu fui tentar fazer uma coisa, eu tomei um prejuízo. Isso é um exemplo da dificuldade que é. Agora, quando você aprende a valorizar o seu serviço, você aumenta o preço do seu exame. Porque aí você sobe a receita, se a despesa é tão difícil de mexer. E como o lucro é a diferença disso, você vai lucrar mais. E acontece que eu sei que tem profissionais que, por mais que ocorra um aumento das coisas, eles se sentem sentem medo, sentem desconfortável, ficam inseguros em passar o reajuste para o cliente, né? E o cliente parar de pedir exame para ele, parar de fazer exame, e aí ele aumenta o preço. Aí, ao invés de ele aumentar o lucro, ele perde cliente e aí ele toma um prejuízo, como esse do café. Mas isso só acontece com serviços desvalorizados. Por que serviços
valorizados. Quando reajustam o preço, eles selecionam os melhores clientes, os fidelizados e o faturamento dele explode, dando números que o profissional nunca viu.